Olá! Está começando o primeiro episódio do podcast Composição A3, podcast do Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro. Eu sou a Juliana Faria, assistente de comunicação. Esse podcast é resultado da soma dos nossos 3 eixos temáticos. Então aqui você vai encontrar temporadas e minisséries sobre arte, música e meio ambiente. E essa é a temporada Felícia, uma minissérie com 6 capítulos que vai conversar, discutir e refletir sobre a vida e obra da artista Felícia Lerner. A gente tem um encontro marcado aqui 2 vezes ao mês, de março a maio. E nesse primeiro episódio nós vamos bater um papo sobre a biografia da artista Felícia Lerner e os caminhos que ela percorreu até a inauguração do museu, que abriga as suas esculturas e leva o seu nome. E agora eu deixo vocês com a Ana Clara, que ao lado da Letícia e da Leandra compõe essa conversa 3. Então se ajeita aí que o papo já vai começar. Eu sou Ana Clara, formada em História, e eu faço parte da equipe educativa aqui do Museu Felícia Lerner. Eu estou muito feliz de participar dessa estreia do podcast com as minhas parceiras aqui do museu. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos. Me chamo Letícia, sou formada em Museologia e sou assistente de acervo aqui do Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro. Olá, pessoas! Eu sou a Leandra, sou pedagoga e também faço parte do núcleo educativo do Museu e Auditório. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, esse primeiro episódio é um convite para você comemorar junto com a gente o aniversário de 44 anos do Museu Felícia Lerner. E ele tem todo um clima comemorativo. Inclusive também porque a gente acabou de celebrar aí o Dia das Mulheres. Então, parabéns para todas as nossas primeiras ouvintes. E assim, nada mais emblemático, do que a gente reunir um time todo feminino para conversar, homenagear a biografia e o legado dessa artista, que é uma das mais relevantes da segunda metade do século passado. Embora ainda pouco estudada dentro da academia, Felícia Lerner participou ativamente de diversas bienais de São Paulo. Ela recebeu prêmios, expôs no exterior e a sua trajetória ela ajuda a gente a mapear a efervescência desse meio cultural na São Paulo da década de 50. Então, Ana, é muito importante a gente pontuar o debate da representatividade das mulheres dentro da historiografia, que apesar dos avanços das últimas décadas, ainda é marcada pelo silenciamento do protagonismo das mulheres no universo da arte. E os dados comprovam isso. Olha só, somente 20% do acervo dos principais museus de arte do estado de São Paulo são constituídos por obras de artistas mulheres. E quando a gente fala de museus dedicados propriamente às artistas mulheres, essa porcentagem diminui ainda mais. Existem por volta de 15 museus no estado de São Paulo dedicados às artistas. E para se ter uma ideia, no estado de São Paulo são 500 museus registrados, ou seja, dentro de 500 museus, apenas 3% correspondem a essa nomeação, a essa dedicação das artistas femininas. Isso sem falar na presença ainda menor de artistas não brancas, tanto nos acervos dos principais museus de artes do estado de São Paulo, quanto em museus temáticos que são dedicados a esses grupos de mulheres. O Museu Felícia Lerner está inserido nesse pequeno universo. E o ponto de partida da nossa conversa vai ser justamente a história deste museu, tendo em vista aí a sua importância histórica, que ainda é pouco conhecida. Então vamos lá, vem com a gente! O Museu Felícia Lerner é uma instituição do governo do estado de São Paulo, administrada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, em parceria com a Acampo Portinari, que é uma organização social de cultura. É um museu de esculturas a céu aberto, fica na cidade de Campos do Jordão, no jardim do Auditório Cláudio Santoro, com uma área de 35 mil metros quadrados de mata. Letícia, isso significa que temos 2 equipamentos culturais no mesmo espaço. Tem toda a arquitetura do auditório, onde acontece o Festival Internacional de Inverno, e agora também temos o Festival de Verão e as séries artísticas, Arte no Outono e Arte na Primavera. E na área externa temos o museu que reúne um conjunto de 86 obras da artista Felícia Lerner. E o museu ele foi inaugurado em 1979. Para a gente contextualizar a criação do museu, nós vamos falar um pouquinho aí da história do auditório, Porque na cronologia ele surge antes, mesmo sem a gente aprofundar muito no assunto. A gente vai ter uma temporada exclusiva para falar do auditório
e do maestro Cláudio Santoro. Então, o auditório ele tem o seu surgimento e a sua trajetória institucional ligados ao Festival de Inverno de Campos do Jordão, Dr. Luiz Arrobas Martins, que é um festival que teve início lá em 1970, no Salão Nobre do Palácio Boa Vista, que era a residência de inverno do governador do estado de São Paulo. Em poucos anos, o festival cresceu e foi necessário definir um novo local para acolher os concertos. E assim, o terreno mais próximo ao palácio foi escolhido, que é onde a gente tem hoje o Auditório Cláudio Santoro. Bom, o projeto do auditório ficou a cargo do italiano que vivia no Brasil, Giancarlo Gasperini, junto com seus sócios Plínio Crossi e Roberto Aflalo. Contaram ainda com a colaboração de Orfeu Zamboni e Igor Svrenevski. Gente, perdoa a minha pronúncia. E essa colaboração foi para o maravilhoso projeto de acústica aqui do nosso auditório. Ele começou a ser construído em 1975 e em 1979 foi inaugurado o então denominado Auditório Campos do Jordão. Em 1989 ele tem o seu nome alterado para Auditório Cláudio Santoro em homenagem ao maestro falecido neste mesmo ano. Mas, gente, voltando em 79, que é o ano de criação do museu, né? A Felícia, nessa época, já possuía residência fixa em Campos do Jordão e uma relação de carinho com a cidade. Em uma visita aos jardins do então Auditório Campos do Jordão, encantou-se com a possibilidade de expor suas obras em contato com a natureza e a música. Foi aí, então, que surgiu o convite do governador do estado de São Paulo, Paulo Egídio Martins, para que Felícia pudesse expor suas obras no espaço, e assim aconteceu a doação das suas esculturas ao governo do estado. Até então, né, Lê, a coleção ela estava instalada no quintal da própria casa da Felícia, que era aberta ao público. O que a gente percebe é que para ela era fundamental que essas obras estivessem sempre expostas ao ar livre. E aí eu acredito que esse aspecto tem influenciado muito a sua decisão de doar toda a coleção. Para a artista, a escultura, abre aspas, é como parte da natureza, assim como uma pedra, uma árvore, uma montanha, ela precisa estar ao ar livre para estar completa. Fecha aspas. Foi em uma entrevista concedida ao jornal da Folha de São Paulo, durante a inauguração do museu, que a Felícia não escondeu o sentimento de tristeza de não ver mais as 90 obras de bronze e cimento branco que estavam no jardim da sua casa. Assim, a origem do museu, eu acredito, que esteja ligada à intenção da Felícia de preservar suas obras em um local público e a céu aberto, na cidade de Campos, onde boa parte das suas criações nasceram. E atualmente o conjunto de sua obra no museu está dividido em 5 fases, conforme curadoria da própria artista, que englobam as produções figurativas, que vão ali de 1950 a 1958. De 1958 a 1951 é a fase em que a Felícia começa a se aprofundar nas propostas da abstração informal, e a gente consegue perceber uma influência maior das bienais em suas produções. Essa fase ficou denominada como a caminho da abstração. De 63 a 65 é a fase com as produções mais abstratas e que abarca 2 séries de trabalhos que ficaram bem famosos da artista, a série Cruzes e a série Estruturações. Até então, todas as obras dela eram produzidas em bronze. E foi então no final da década de 60 e durante a década de 70 que a produção da Felícia começa a se integrar totalmente à paisagem, de forma orgânica e bem natural, e a partir de uma nova técnica escultórica. Ela começa a avançar pelo território da arquitetura, criando de obras monumentais a série de bichos e grupos familiares, entre outras temáticas que vão surgindo nessa fase também. As obras elas passam a ser produzidas em cimento armado em uma estrutura de ferro e pintadas de branco. Depois de montar a exibição das suas obras já prontas, a artista busca inspiração no jardim do auditório para produzir novas esculturas, que se tornam a fase recortes na paisagem. Essa fase é inaugurada em 1982 e é constituída de formas recortadas que se distribuem sobre a paisagem da colina, que sobe até o ponto mais alto do museu. Felícia produz essas obras dentro do próprio museu, usando de inspiração a fauna e a flora da cidade e o jardim que se tornou seu. Essas são as suas últimas produções para o museu. Depois disso, o artista se recolheu em sua casa em Campos do Jordão, onde continuou a produzir esculturas menores em barro, que depois eram fundidas em bronze e quase todas retratavam pássaros. E aí, gente, essas fases artísticas, elas serão mais aprofundadas nos próximos episódios dessa temporada do podcast. A gente já falou sobre o auditório, a gente já falou sobre o museu e sua curadoria, então nos resta a pergunta. Mas quem foi Felícia Lerner?
Felícia nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 1904. Enquanto morou em seu país de origem, atuava como soprano no coro de ópera de Varsóvia. As circunstâncias da sua vinda para o Brasil ainda são nebulosas. Sabe-se que seu marido, Isai Lerner, um comunista convicto, membro de uma família judia burguesa, veio um ano antes, em 1926, e ele tinha o objetivo de ajustar a mudança antes da vinda da Felícia, que na época já era sua esposa. E foi por engano que acabou se instalando no Brasil. De acordo com a pesquisadora Regina Teixeira de Barros, Isai teria embarcado, na verdade, rumo à Argentina, mas quando o navio aportou em Santos, soube que a passagem não lhe dava direito ao trecho final, e acabou ficando no Brasil mesmo. Cerca de um ano depois, em 27, a Felícia e sua mãe desembarcaram em terras brasileiras. A principal hipótese é que a família veio buscando melhores oportunidades de vida. E aí, Leandra, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a cidade que a Felícia e sua família encontram quando chegam no Brasil. Nessa época, São Paulo passava por um processo de desenvolvimento industrial, urbano e cultural. Na década de 20, São Paulo presenciava uma série de transformações urbanas. A burguesia buscava a modernização da cidade em uma tentativa de romper com o passado colonial. Esse processo de expansão industrial da produção de bens de consumo imediato, ou seja, da alimentação e do vestuário, por exemplo, crescia muito na época, junto com a população, que saltou de cerca de 64 mil habitantes em 1880 para 579 mil habitantes em 1920. Tendo em vista aí a incorporação dos imigrantes, né? Desde o período colonial, a gente já tinha no Brasil imigrantes judaicos, mas essa imigração ela ganhou um volume muito significativo, principalmente a partir da metade da década de 20. O Brasil nessa época, e desde o final do século XIX, já havia se tornado aí um importante destino. O pesquisador René Decol calcula que entre 1920 e o início da Segunda Guerra Mundial, mais de 50 mil judeus tenham aportado no Brasil. Isso, Ana, em paralelo ao crescimento da população, houve o desenvolvimento do setor secundário da economia. Os estabelecimentos industriais de pequeno, médio e grande porte se concentraram em bairros como o Brás e o Bom Retiro, locais onde residiam a população trabalhadora e imigrante. Eles eram atraídos principalmente pela proximidade com a ferrovia e o centro da cidade, onde havia mais possibilidades de emprego devido à presença das indústrias. O bairro Bom Retiro, já no final da década de 20, era conhecido por abrigar a maior comunidade judaica do país. E aí, isso explica um pouco o fato do Isaí ter trabalhado como operário de máquina em uma malharia do bairro do Bom Retiro. E quando a situação econômica permitiu, a família se mudou para uma outra casa, ainda nesse mesmo bairro. Nos fundos dessa residência, Isaí inicia o seu próprio negócio a partir da compra de máquinas retilíneas. Seus irmãos vieram da Polônia para o Brasil e, conforme os negócios foram crescendo, uma sociedade entre Zayman e Isaí fundou a Malharia Sul América, que depois viria a se chamar Tricolã. As condições financeiras melhoraram muito em pouco tempo e a aquisição da casa ampla no bairro Jardim simboliza bem esse processo de enriquecimento. E aí, ao mesmo tempo, a Felícia e o Isaí começaram a circular em meio à elite cultural da cidade. Eles tinham muitos conhecidos que eram importantes colecionadores de arte moderna, principalmente entre a comunidade israelita. Em 1955, por exemplo, o Isaí foi convidado por Francisco Matarazzo Sobrinho a compor a diretoria do Museu de Arte Moderna de São Paulo. É aí, então, que nós temos uma cidade que também se configurava como um importante polo cultural na época. Teve o simbólico ano de 1922, considerado por muitos críticos como um marco na história do movimento moderno na América Latina, representado pela Semana de Arte Moderna de São Paulo, e nas décadas seguintes, as elites se articularam e institucionalizaram o meio artístico, com a criação de museus e galerias que contaram com a participação da família Lerner. E aí, nesse contexto, que a Leandra acabou de colocar, o casal ele começou a hospedar artistas, promover jantares em sua casa, reunir críticos, colecionadores e artistas da época. O Isaí foi colaborador das Bienais como tesoureiro e membro do Conselho Administrativo e, posteriormente, assessor social da Galeria de Arte das Folhas. Esse trânsito do casal dentro do meio artístico se ampliou depois que a Felícia se dedicou à produção de suas obras. Aos 44 anos, Felícia passa a frequentar o ateliê de Yolanda Mohalli, que foi uma pintora e desenhista húngara naturalizada brasileira, e nesse período a Felícia pinta um quadro do seu marido Isaí.
Depois de um tempo, a Felícia ela conhece a ceramista Elizabeth Noble, e aí é nesse momento então que ela conhece o barro, toma contato com esse material, com todas as suas possibilidades de criação e se encontra realmente nessa nova expressão artística. Então, Ana, foi a partir desse contato com o mundo das artes que a Felícia procura o Victor Brecheret, um importante escultor brasileiro, para que ele pudesse ensinar ela a técnica para a produção das esculturas em bronze. Enquanto foi aluna de Brecheret, a Felícia produziu a obra número 1 do museu, a figura clássica, que data de 1950. Pessoal, eu vou só abrir um parênteses aqui rapidinho, porque é importante a gente destacar que tudo isso que a gente está conversando aqui e todos os estudos realizados pelo Núcleo Educativo do Museu do Auditório tem como base o livro Felícia Leiner, A Arte como Missão, escrito pelo historiador Frederico de Moraes. Essas e outras fontes consultadas estão na descrição desse episódio, então vocês podem dar uma olhadinha lá depois. Dando continuidade à história da Felícia, ela é aceita em 53 para participar da Segunda Bienal Internacional de São Paulo, uma edição considerada a maior exposição ontológica da arte moderna. Aí, em 55, ela não só participa da Terceira Bienal Internacional de São Paulo, como também recebe um prêmio de aquisição dada pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em 1957, essas esculturas ganham projeção internacional e, além de serem incorporadas ao acervo do MASP, elas passam a fazer parte das coleções do Museu de Arte de Paris, Museu de Amsterdã e também do Tate Gallery de Londres. E aí, Ana, a partir do final da década de 50, a artista manteve um diálogo com as bienais, participando das edições de 59 e 61. E em 1963, fase na qual a artista produz as peças mais abstratas da sua obra, recebeu o prêmio de melhor escultor brasileiro. Já em 65, Felícia tem uma sala especial na Bienal e nos anos de 67 e 73, ela se destaca com as obras de grande porte. Enquanto a Felícia estava no auge da sua produção artística, nessa década aí de 60, ela estreitou a relação com a cidade de Campos do Jordão, vindo morar na sua casa de veraneio. Era um local onde ela residiu por 20 anos. Os motivos da mudança não foram os mais felizes. Isaí Leiner faleceu em 1962. E aí foi a partir desse momento que a Felícia se aproximou dos temas natureza e meio ambiente, e a sua ligação aqui com a cidade se fortaleceu ao longo dos anos. Além da constituição aqui do museu, a artista também homenageou a cidade produzindo uma obra o centenário, que é de 1974, Essa escultura foi doada pela artista ao município na ocasião da comemoração do primeiro centenário da cidade. E ela está localizada na Praça Nossa Senhora da Saúde, aqui no bairro Jaguaribe. Ela não está junto ao restante da coleção do museu, mas pode ser observada aí por todos. Então, gente, para finalizar essa breve contextualização aqui da vida da nossa artista Felícia Leiner, a Felícia ela acaba falecendo então em 1996, na cidade de São Paulo, com 92 anos. Bom, gente, estamos caminhando para o final desse episódio. Eu vou ficando por aqui com uma curiosidade e uma sugestão para vocês. O Museu Felícia Leiner é um lugar especial para fotografar a Via Láctea e é possível observá-la a olho nu, já que a gente está localizado aqui em uma área de mata, em um ponto super alto da cidade, com pouca luminosidade. E a gente tem no nosso site, inclusive, aí uma exposição virtual que se chama Os Caminhos da Via Láctea, com as belíssimas imagens feitas pelo fotógrafo Luiz Felipe. Dá uma olhadinha, confira aí no site do museu. Essa é a minha dica, eu vou passar a bola para a Letícia. Qual é a sua dica de hoje pra gente? Então, gente, eu vou indicar o livro Felícia Leiner, Textos Poéticos e Aforismos. Ele foi organizado pela editora Perspectiva e publicado em 2014. O volume reúne as poesias da artista, encontradas pela família na ocasião da comemoração do aniversário de 100 anos de Felícia. São relatos íntimos que testemunham acontecimentos da sua vida, bem como a importância que a arte e esse processo de criação tinha na sua vida. Esse livro vocês podem encontrar disponível para venda na internet.
E além de todas essas dicas legais, eu também indico o site do Museu e Auditório, onde você encontra o Boletim para Educadores. Nesse material, nós falamos de arte, música, meio ambiente e como o trabalho do educativo é relevante para a formação das pessoas. Em breve será publicado o primeiro Boletim para Educadores de 2023, onde abordamos sobre os museus temáticos femininos. E se eu fosse você, não deixaria de ler nosso material. Então é isso, gente. Até uma próxima. Eu agradeço a atenção de vocês. Um beijo. Tchau. Tchau! E eu voltei para me despedir e fazer um pedido. Se você ficou a fim de ouvir um pouco mais sobre esse e outros temas relacionados à arte, música e meio ambiente, já segue o nosso podcast, que a cada 15 dias nós temos um encontro marcado aqui. E nós queremos saber também a sua opinião sobre essa nossa estreia. Entra lá nas redes sociais do Museu Auditório e conta pra gente. Esse foi o podcast Composição A3. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo episódio.